Existe algum benefício em ficar com medo? Para darmos essa resposta, precisamos saber como surgiu o medo na humanidade e, sabendo como o medo surgiu, podemos saber como se livrar dos nossos próprios medos. Até o final desse vídeo, eu vou falar para você duas receitas para você se livrar 80% do seu próprio medo. E por que eu não estimulo a você a se livrar 100% do medo? Porque eu deixo sempre 20% de qualquer medo que nós possamos ter. Por que não zerar completamente o medo? Será que há benefício em sentir medo? Existe medo de todos os gêneros. Medo de falar em público, medo de perder o emprego, medo de abrir o coração para outra pessoa, medo de dirigir, medo do trânsito, medo do passado, medo do futuro, medo de começar um novo empreendimento, medo de dar um basta em um relacionamento tóxico e etc. Estamos, por exemplo, em uma situação epidêmica em todo o mundo. Essa situação pode gerar vários outros tipos de medo. Medo de perder o emprego, medo de contrair a doença, medo que algum familiar contraia a doença, medo de não saber o que fazer com as dívidas e etc. Quando o primeiro casal de toda a humanidade, que não sabia o que era medo, desobedeceu a ordem do Criador, de acordo com a Bíblia, uma das primeiras coisas que eles sentiram foi medo. O medo que eles estavam sentindo o levou a se esconder de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Naquele exato momento, nasceu o instinto de sobrevivência. No íntimo do homem e da mulher, eles não estavam com medo de Deus, mas com medo do que poderia acontecer com eles. Deus tinha dito a eles que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Para sobreviver, é aqui onde entra o instinto de sobrevivência, eles se esconderam de Deus. O medo é benéfico quando ele não vira pânico. O pânico é um medo exagerado, aquele medo intenso, onde paralisa a pessoa diante da tomada de ação. Por exemplo, no momento em que a pessoa vai fazer uma apresentação em público, naquele exato momento dá o famoso branco e a pessoa trava tudo e não sai mais nada. Esse é o medo intenso. Eu poderia falar da fisiologia de uma pessoa em pânico, mas nesse vídeo eu não vou me ater a isso. Esse medo intenso, que no caso é o pânico, é prejudicial e bloqueia o raciocínio. Diante da epidemia do Covid-19, muitas pessoas estão entrando no medo intenso. Esse pânico pode desencadear em doença mental e doença física. Já é comprovado cientificamente que ansiedade, medo intenso, remorso, raiva, ódio e outras tantas emoções negativas não só prejudica a saúde mental, como prejudica a saúde física. Eu vou falar agora de duas formas conjuntas para você se livrar do pânico, que no caso é o medo intenso que você possa ter. Porque eu sempre deixo 20% de medo de qualquer coisa, e eu aconselho as pessoas também a fazerem isso, deixar sempre um pouco de medo, não zerar completamente o medo. Vou dar só um exemplo aqui para você entender melhor. Eu tenho 20% de medo de velocidade quando eu estou pilotando uma moto. O medo de pilotar moto, para mim, era 100%, que me paralisava totalmente. Trabalhei esses 100% de medo, dissolvi 80% e restou ainda um pouquinho de medo. Esses 20% de medo, que é esse pouquinho de medo que eu ainda tenho, me impede que eu faça alguma besteira no trânsito, como acelerar a moto demais, como eu vejo muito motoqueiro aí fazendo. Esse pouco de medo, para mim, é benéfico. Agora que você entendeu o porquê dos 20% de medo, a primeira coisa que você deve fazer para se livrar do medo é se aproximar do perfeito amor. Simples assim. 1 João capítulo 4, versículo 18. O perfeito amor lança fora o medo, porque Deus é amor, e o amor lança fora o medo. 1 João 4,8. Todo medo intenso tem uma causa por trás. Ninguém ao nascer nasce com medo. Você não nasceu com medo. Existe uma causa por trás e até mais profunda que você possa imaginar. Procure fazer uma terapia emocional para descobrir essa causa e ressignificar, dando um novo sentido para sua vida. Tem pessoas que sabem a causa do medo intenso que elas sentem, mas não sabem o que fazer para se livrar desse medo intenso. Por essa razão, procurar um profissional para te ajudar é o melhor a se fazer. Eu aplico a TRDE e ensino as pessoas a se auto-aplicarem para se livrar do pânico, que no caso é esse medo intenso. Só que você pode usar qualquer abordagem terapêutica que te ajude a se livrar pelo menos 80% do medo intenso que você tem, que lhe paralisa na hora de você executar uma ação. Associe a sua terapia com oração. Isso vai dar gás para que os resultados sejam melhor em sua vida. Se fez sentido para você, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários alguma experiência que você já teve com respeito a um medo intenso, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e fique com Deus. Tchau!